Glória a Deus, nós vamos para a palavra do Senhor. O tema eu já lancei aí no Facebook, que são 7 hábitos diários dos cristãos. E é bom que nós possamos nos identificar com esses 7 hábitos que eu vou ministrar aqui, esta noite. O primeiro hábito que um cristão tem se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Embora esse pareça ser um hábito involuntário, porque quando fala do nosso espírito, a impressão que nós temos que nosso espírito é uma coisa intocável. Mas não, eu tenho afirmado e vou reafirmar aqui esta noite que o nosso espírito é exatamente a essência daquilo que nós somos. Nós somos o espírito que tem alma, que está revestido com um corpo de carne, osso e sangue. A maior prova disso é quando nós morremos. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó, à terra. Mas o nosso espírito está ainda plenamente consciente com a alma, ou diante de Deus, ou eternamente afastado dele. Então o apóstolo Paulo disse que dia após dia nós não devemos nos deixar abater-se pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas preocupações, não permitindo jamais que estas coisas venham nos deixar para baixo, uma vez que diariamente o cristão é renovado espiritualmente. Essa semana eu vi uma foto, eu não sei no status de quem, que me deixou bastante feliz, porque era uma imagem que exemplifica o que eu estou querendo dizer. Havia uma senhora, uma idosa de uns 90 anos, eu acho, assim, pelo corpo bem abatido, ela com uma roupa de bailarina e no espelho uma jovem assim de uns 15 anos refletindo. E aí estava lá esse texto, que o nosso homem interior contudo se renova de dia em dia. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, tente entender comigo, meus irmãos. Quantos acreditam nessa palavra? Vocês acreditam nessa palavra? Vocês que estão assistindo aí, acreditam nesta palavra? Se vocês acreditam nestas palavras, ou melhor, nesta palavra especificamente, então devemos vivê-la. Como eu posso fazer dessa renovação do meu espírito um hábito? Vivendo exatamente esta realidade. Eu não estou mais velho hoje. Eu não estou mais fraco hoje. Eu não estou cada vez mais distante de poder ser feliz ou de sonhar aquilo que Deus prometeu para mim. Não! Hoje, independente da minha, uma palavra até feia, da minha carcaça, independente desse invólucro, deste vaso, hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje eu estou mais novo, eu estou intacto. O tempo, a tempestade, o frio. É por isso que eu digo, um cristão pode ser levado para ser queimado em praça pública. Ele pode ser esquartejado, ele pode ser... pode ter o seu corpo destruído pelo ódio dos homens e do demônio. Contudo, o seu homem interior é indestrutível. O seu homem interior já desfruta dos benefícios da eternidade, desta glória, da incorruptibilidade. Nós precisamos entender que o corpo que nós temos será revestido da incorruptibilidade física, porque espiritualmente falando, ninguém pode fazer mal a nossos espíritos. O Senhor Jesus foi bem claro no tocante a isso. Ainda que os homens da terra matem os vossos corpos, contudo eles não podem fazer nada no tocante ao espírito. Então temei a Deus,
que ele sim pode destruir o corpo tanto quanto o espírito. Mas Deus não quer destruir espírito algum. Deus ama, Ele é o Pai dos espíritos, nenhum pai destrói seus filhos. Então, é um hábito diário do cristão levantar pela manhã e dar glórias a Deus por mais um dia. Você pode estar na cama enfermo, doente, com uma doença terminal. Levante pela manhã se você tiver consciência. Você pode não ter mais forças, a sua garganta pode ter sido já dominada por alguma enfermidade, você pode não ter mais palavras, sons nenhum saírem dos seus lábios, mas pela manhã, o seu espírito, você precisa ter consciência, ele está pleno, intocável. Então nesta manhã, você deve dizer: obrigado, Senhor, por essa força, por esta capacidade espiritual, por esta vida intocável que o Senhor me deu, à sua semelhança, para desfrutar eternamente da sua presença. Por isso eu me alegro, independente do homem exterior. Ele pode estar corrompido, ele pode estar consumido, abatido, já quase ao pó. No entanto, meu homem interior te louva e te exalta por esta força, por esta jovialidade espiritual que o Senhor me dá novamente esta manhã. Eu estou agora de noite aqui. Eu sei que o meu corpo está se abatendo a cada minuto, a cada segundo. Milhões de células vão morrendo e outras células combatem para tentar substituí-las. Mas eu não me importo mais com isso. O meu homem interior, o seu homem interior, o nosso homem interior, o nosso ser interior, ele se renova dia após dia. Então este hábito é o hábito de agradecer e de honrar e de louvar a Deus com este corpo abatido, porque na verdade é a luva que envelheceu, que enrijeceu, mas a mão que está ali dentro, controlando-a, está jovem, nova e forte. Por isso diz a palavra de Deus: e digo fraco sou forte, porque o fraco aparece no reflexo do espelho, e o forte é aquele que se comunica com Deus, é o nosso espírito. Então este é um hábito do cristão. Este é o primeiro hábito diário. O segundo hábito diário dos cristãos está em Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1 fala do segundo hábito que os cristãos têm diariamente. Diz assim, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segundo hábito de um cristão, um hábito diário, cotidiano, é que ele se alimenta da palavra de Deus. O diabo chega para Jesus para tentá-lo e vê o corpo de Jesus abatido. Vê Jesus sentado próximo talvez a alguma pedra, pegando um pouco daquela sombra ali que refletia naquela areia ardente, daquele sol terrível, daquele deserto. E a aparência de Jesus, o aspecto de Jesus era de uma pessoa que estava faminta, extremamente faminta, 40 dias sem comer. Então o diabo apela para aquilo que os olhos dele conseguem contemplar no máximo, que é o mundo externo. Então o diabo, olhando para Jesus, ele pensa: ele tem poder para transformar pedras em pães. Então eu vou fazer com que ele faça isso, porque, coitado, está tão abatido. E ele chega para Jesus e diz assim: por que você não transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus? Faça isso. E Jesus deu uma resposta que foi fatal a todo argumento materialista. Jesus disse, em outras palavras:
Você está me julgando pela aparência, pela fome que minha carne sente? Mas eu te digo uma coisa, Satanás. O alimento de um filho de Deus não vem somente do pão de cada dia, mas da palavra que sai da boca de Deus. O melhor alimento que um homem pode receber nesta vida é o pão que desce do céu. É a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: você está me vendo por fora abatido, faminto, mas eu quero dizer para você que eu estou muito satisfeito. Satisfeito porque eu me alimentei da palavra que sai da boca do meu Pai. Todos nós precisamos nos alimentar diariamente do pão nosso de cada dia. Não é verdade? Se ficarmos 1, 2, 3 dias sem nos alimentarmos do alimento material, acabamos por entrar numa desnutrição, numa fraqueza que pode nos levar a uma doença grave e até a morte. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual precisa diariamente, cotidianamente, estar se alimentando da palavra de Deus. E Jesus estava dizendo aqui para o diabo que fazia 40 dias que ele não comia pão. Mas nesses últimos 40 dias ele estava dizendo para o diabo: eu estou me alimentando e muito, me alimentando da palavra de Deus, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Se este mundo nos negar o pão um dia, e a semelhança dos judeus que foram levados por Hitler lá no Holocausto, aquelas agruras da fome, ou as vítimas do comunismo de Stalin, aos milhões que foram ali deixados à morte por causa da fome, que nós possamos dizer então ao mal deste mundo, que nós possamos dizer então aos nossos tentadores, àqueles que nos executam por meio da fome física, dizer a eles: não é só de pão que nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 1, onde há um texto bastante conhecido, que há uma relação muito grande com o que Jesus disse. Salmo 1, versículo 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho do pecado, ou nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que Jesus está dizendo: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Diariamente, cotidianamente, todos os dias, pela manhã e pela noite. A palavra meditar aqui é a mesma palavra que Jesus disse, que se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. Como nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus? Nós não arrancamos folhas da Bíblia e a consumimos e a degustamos literalmente. Nós meditamos, nós usamos o poder da visão para que esta mensagem saia das folhas sagradas e venham a ser timbradas em nossos corações. Assim nós estamos meditando na palavra do Senhor. E Jesus disse: é feliz, é bem-aventurado aquele que medita, que come dela de dia e de noite. Veja o resultado: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja o resultado de nós nos alimentarmos da palavra de Deus dia após dia. Olha, falando de um aspecto físico, nós estamos aqui agora fortes, porque nós tomamos café da manhã. A maioria de nós tomou o café da manhã, almoçou, tomamos o café da tarde, muitos de vocês, muitos de nós já jantaram. E o resultado, o fruto do alimento que nós degustamos hoje, está nos dando essa energia. Nossos órgãos
internos estão trabalhando para gerar a energia necessária para que estejamos acordados agora, conscientes, não é verdade? Nós não estamos aqui enfraquecidos. Não, o resultado do pão que nós comemos hoje trouxe essa força, esta alegria, este prazer. Este é o resultado material. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, também há um resultado, mas é um resultado infinitamente melhor. Porque nós não somos comparados somente a um homem que está fortalecido, mas a uma árvore frondosa, uma árvore junto a ribeiros que dá os seus frutos na estação própria. E diz aqui, tudo quanto faz, prospera. Isso mostra de forma abrangente o resultado daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que se alimentam da palavra de Deus. Numa comparação bastante semelhante, nós podemos ir em Jeremias capítulo 17, vamos lá rapidinho, Jeremias capítulo 17, no versículo 7 e 8, o profeta também faz uma associação sobre examinar as Escrituras, sobre se alimentar das Escrituras. Ele diz assim, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Ano da sequidão pode ser de forma poética entendido como no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita. Eles estarão enfraquecidos. Eles não têm o alimento necessário para resistirem no espírito à batalha da vida. Mas você tem. Então, estes 1000 que não se alimentaram, comeram o pão nosso, mas não comeram da palavra de Deus, não se alimentaram da palavra que sai da boca de Deus, eles vão cair. Eles vão ruir com o tempo. Eles não vão resistir no dia mau. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o homem está alimentado, ele está com seus pés firmados na rocha que é Cristo. Rocha essa que foi transferida das Escrituras para dentro de seu coração. São milhares de textos na Bíblia que fazem referência a se alimentar da palavra de Deus e seus benefícios. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A força que que faz com que nós resistamos ali à tentação do diabo está na palavra enraizada em nossos corações. E nós vamos prosperar em tudo, em todas as circunstâncias necessárias nesta vida. Veja que bendito é o homem, feliz é o homem. Como Jesus disse, não é só de pão que nós vivemos. O cristão diariamente não vive só de pão. Aquele que se esforça tanto para buscar o dinheiro com o suor do seu rosto para ter pão em casa, deveria 2 vezes mais se esforçar diariamente, ter seu tempo para buscar ao Senhor. Ah, como eu me entristeço como pastor, quando eu vejo tantas pessoas faltando nos cultos, tantas pessoas que poderiam estar sendo ricamente abençoadas, porque a maior bênção não é aquela que você adquire com o suor do teu rosto. Estas bênçãos vão, assim como nossa vida, vão desaparecer um dia. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como o monte Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Permanecem para sempre todos aqueles que se alimentam da palavra. Você quer ter um resultado duradouro, meu irmão? Então crie este hábito diário, este segundo hábito que nós estamos aqui analisando, que é alimentar-se da palavra de Deus. Terceiro hábito que todo cristão deve ter ou tem. Isaías capítulo 38. Isaías 38, 20. Diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor.
Um hábito diário do cristão é louvar ao Senhor dia após dia. Todos os dias devemos louvar a Deus. Por que um homem louva a Deus? Porque ele tem um espírito de gratidão. Tiago, no capítulo 5, ele foi bem claro. Está alguém entre vocês alegre? Faça o quê? Cante louvores. Agora você está triste? Ele não diz chore. Ele diz o quê? Ore. Ore. Passe uma noite, se está triste, passe uma noite de oração. E eu tenho certeza que pela manhã, virá a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todos os dias eu tenho motivos para louvar ao Senhor. Até nas perdas, até nos prejuízos, até muitas vezes nas frustrações, em qualquer circunstância, nós temos muito mais motivos para louvar ao Senhor do que para baixarmos nossa cabeça e nos entristecermos. Quer motivo maior? Nós vamos para o céu. Daqui a alguns dias nós estaremos no céu. Você parou a pensar nisso? Não é daqui a centenas de anos, não. Daqui a alguns dias nós estaremos no céu. Alguns dias atrás eu me arrepiei quando estava ali fazendo o casamento dos abençoados ali do Ian e da Lívia. Porque eu nunca tinha visto dois homens, dois varões tocando trombeta. E o que me chamou a atenção nas trombetas deles, tinham em cada uma delas uma bandeira com anjos tocando. E eles estavam tocando ali aquelas trombetas, o anseio da circunstância, ele despertou em todo mundo aquela adrenalina. Mas a minha mente viajou e eu fiquei me pensando, ouvindo as trombetas soando nos mais altos céus. Breve, Jesus voltará, meus amados. Breve nós estaremos na glória com Ele. Há motivos para louvar ou não há? O que é a sua dívida? O que é a sua enfermidade? O que é o problema de amanhã? O que é a nossa idade? O que é ter ou não ter alguma coisa nesta vida? Se eu já tenho tudo, eu tenho tudo. Ter o nome escrito no livro da vida, Jesus disse, já é o maior de todos os motivos. Ele disse, olha, resultados físicos, materiais ou espirituais não devem ficar despertando em vocês alegria. Os apóstolos haviam chegado, expulsado demônios, feito maravilhas e com um sorriso no rosto, louvando a Deus. E Jesus disse assim, não vos alegrais porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos antes por vocês saberem que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus disse, hoje o seu nome, você tem plena convicção que está escrito no livro da vida, você tem o nome escrito no livro da vida, então louve ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Se eu morrer antes de todos vocês, por favor, não fiquem com aquela choradeira diante ali do meu corpo. Eu vou estar cantando e gostaria de que vocês também entoassem louvores ao Senhor. Porque se eu louvei a Deus todos os dias da minha vida, até na minha morte eu louvarei ao Senhor. Porque será o dia mais feliz, o dia mais desejado desde que eu nasci de novo. O dia que eu verei o meu Salvador. Será um dia tão feliz quanto de uma borboleta que está ali ainda naquele pré-estado dentro do casulo, se esforçando, aquela lagarta, mas um dia se rompe aquilo tudo. Um dia, quando o homem menos espera, aquilo se rompe e ela pode contemplar o mundo do lado de fora e bate suas lindas asas e louva ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Se nós ainda estamos no casulo, não importa. Não importa, as asas já estão se formando. O momento certo Ele sabe. Nós temos motivos para louvá-lo dia após dia. Esse é um hábito de um cristão. O cristão, ele não vive murmurando, ele vive louvando a Deus. O texto foi bem claro, não é? Amém? Não está escrito assim na sua Bíblia, no versículo 20? O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Quarto hábito diário dos cristãos.
Jeremias capítulo 32, versículo 38 e 39. Diz assim: e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. O cristão teme ao Senhor todos os dias. Existem pais que não sabem criar seus filhos. Existem pais que acham que criar filhos é você ficar velando pelos filhos 24 horas por dia. Tem pessoas que pensam que criar filhos é você colocar um cabresto de fogo no pescoço deles e guiá-los como se guia muitas vezes um cão. Não. Também não é deixá-los livres, nada disso. Criar os filhos é temer o Senhor. Quando o homem teme ao Senhor, Deus promete abençoar ele e trazer o bem aos seus filhos e aos seus netos. Veja o que o texto diz. Eu lhes darei um mesmo coração, verso 39, e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Deus diz: tema-me, ó servo e serva minha. Todos os dias, quando vier a tentação, teme ao Senhor. Quando vier os problemas, tema ao Senhor. Quando vier a alegria, tema ao Senhor. Quando você sorrir, tema ao Senhor. E você verá que o resultado do temor do Senhor é a presença dele no seu lar, é a presença dele nos seus filhos. E quando você disser para os seus filhos, faça isso, eles farão. O temor do Senhor, meus amados, ele é algo que contagia, que constrange, que move, que mobiliza tudo ao seu redor. Então, antes de ficar se preocupando, se descabelando pelos filhos, tema a Deus, porque o homem que se preocupa demais com os filhos não teme a Deus. Porque ele quer guardar os seus filhos em suas mãos. Um dia eu me preocupei na minha vida no tocante à minha primeira filha. Porque eu não sabia, nunca tinha sido pai, eu não sabia o que era isso. E eu falei, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu colocaria ela dentro de uma redoma de vidro e a protegeria de todos os males, de todas as influências, de tudo isso. Mas, Senhor, e se eu morrer? Eu não sou capaz de estar 24 horas ao redor da minha filha. E Deus me disse, não se preocupe. Eu sou o teu Deus. Quando eu chamei você, eu já vi todas as suas gerações, porque eu abençoo todas as gerações, até a 1000ª geração daqueles que me amam. Me ame então, me ame, e você pode morrer em paz, porque eu vou cuidar de sua filha. Naquele dia um fardo pesado saiu do meu coração, e eu entendi que a filha, na verdade, que os nossos filhos são heranças do Senhor, é dele, pertence a ele, e não importa se eu estou ou não ao lado deles constantemente, se eu temo a Deus, se eu amo a Deus, meus filhos também serão beneficiados e abençoados diretamente com isso. Poucas palavras de um pai e de uma mãe que teme a Deus têm muito mais resultados do que uma presença muito enérgica diante dos filhos, cercando-os de todas as formas, porque é o temor ao Senhor que gera mudanças. Amém? Amém, Jesus. E não conselhos e mais conselhos. A palavra do Senhor, ela é lançada no coração, mas se eu não temo a Deus, isso de nada vale, meus amados. Quantos jovens vão para a igreja e abandonam tudo? Porque quando chegam em casa não vê pessoas que temem a Deus. Eles ouvem o pregador, eles veem o pai, a mãe, eles veem as pessoas louvando a Deus na igreja, mas quando chegam em casa não há temor a Deus. Se não há temor a Deus, não há nada de Deus. E aí eles são influenciados pela televisão, são influenciados por tantas coisas. Ora, meus amados, é hábito diário do cristão temer ao Senhor. Em João 1,12 ele disse assim:
Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê, Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Então você deve temer ao Senhor e descansar nele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquele louvor lindo que nós cantamos tantas vezes, nós devemos lançar o fardo a Ele e descansar, porque é Ele quem conduz a nossa vida. Quinto hábito, Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Oh, glória a Deus. Todo o dia. Não há um homem na terra que não deseje receber uma boa notícia. Existem muitas boas notícias, não é verdade? O filho que nasceu, o emprego que chamou, o filho que se formou, aquela amizade que você reencontrou. Mas há uma boa notícia, incomparável, que ela foi dada 2000 anos atrás e ela continua viva hoje, que deve incendiar nossos corações. Muitos não sabem por que o evangelho é chamado de boas novas. Boas novas, sabe por quê? Você sabe qual é a última notícia mais importante do mundo? Foi aquela que o anjo disse para Maria ali na tumba. Por que procura aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Nós não precisamos de mais nenhuma notícia para nos alegrar. Ele ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, então devemos esperá-lo todos os dias. Eu espero no meu Salvador todos os dias. Eu sei em quem tenho crido. Então nós devemos esperar todos os dias nele. Passar com os nossos corações ardendo, aguardando a cada instante. E eu me refiro não só ao retorno de Jesus com trombetas e todo olho verá, mas a Ele estar ao nosso lado. Quando nós nos retiramos para fazer aquela singela oração, ficar aguardando Ele vir ali e sentar do nosso lado, chegar e nos abraçar, chegar e nos consolar. Ah, como é bom aguardar o Senhor, como é bom que um homem e uma mulher de Deus tenha este hábito, porque isso é um hábito cristão, autenticamente cristão. Aguarda, espera todos os dias no Senhor, espera tudo dele, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Penúltimo hábito diário na vida dos cristãos, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o texto disse? Devemos nos exortar todos os dias. O que é exortar? Exortar é diferente do que muitos pensam, que é corrigir. Corrigir, não. Corrigir é quando, com uma certa veemência, nós não só usamos de palavras, mas, como a Bíblia diz, Deus corrige aquele que ama. É quando o filho precisa de uma correção que o faça mudar de caminho, porque ele está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Diferentemente, é exortar. Exortar é aconselhar. Nós precisamos nos aconselhar todos os dias uns aos outros. Uns aos outros. Porque o texto coloca aqui em contrapartida o pecado. O pecado que tenta se aproximar de nós todos os dias, ele precisa ser vencido pela exortação que todos os dias nós passamos uns pelos outros, ou falamos uns aos outros, exortando-os, do tipo: meu amado, olha, fica aí na presença de Deus, se firma, não cede não, olha, isso daí vai passar, confia no Senhor, busca a Deus, vamos jejuar, vamos orar,
Levanta a sua cabeça, a tua redenção vem do céu. Nos exortar do tipo assim: cuidado, jovens, com as brincadeiras do mundo, da vida. Leve as coisas a sério. Olha a nossa conduta. Olha, meu amado, como você se comporta, onde você anda. Isso daí são exortações que podem nos levar para o céu. Podem nos livrar, muitas vezes, da tentação, da queda. Então este é um hábito diário que os cristãos devem ter. Assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pessoa que não aceita ser exortada, ela acaba por ficar com o seu coração endurecido. Esta é a penúltima, nós devemos estar nos exortando. Então, meu amado, quando você receber uma exortação, dá glória a Deus, porque é Deus por meio deste irmão, desta irmã, dizendo para você: olha, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, permaneça firme hoje. Ontem você venceu, mas tem que vencer hoje também. Amanhã virá outra exortação da parte do Senhor para o seu povo. E o último hábito diário na vida dos cristãos, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma frase, um pensamento meu, que a cruz não é um adereço de pescoço ou coisas do tipo para sair por aí desfilando. Não, a cruz, todos devem saber que desde os primórdios da humanidade, quando a primeira civilização usou a cruz, não usou como uma obra de arte. A cruz é um instrumento de tortura para matar alguém. Jesus estava aqui usando de uma figura de linguagem, não estava falando literalmente que nós temos que ter uma cruz. Ele estava dizendo: para que serve a cruz? A cruz serve para matar. Então, se você tem a sua cruz, ele estava dizendo, você tem, como diz aqui, tem de tomá-la dia após dia. Diariamente o cristão tem plena consciência de que ele recebeu uma cruz e por isso deve estar crucificado nela. Cruz não é para desfilar. Cruz é para ser crucificado nela. Cruz não é para ficar arrastando por aqui ou por aí. Cruz é para subir nela e morrer definitivamente. Na cruz as mãos estão presas. As mãos ímpias e pecadoras que roubavam não podem mais roubar. Os pés que corriam para derramar sangue não podem mais. Eles estão presos pelo prego. O corpo que vacilava e corria atrás dos prazeres do mundo não pode mais fazer mais nada, porque ele está pregado naquela madeira maldita. O homem está ali preso, ele está morto. O apóstolo Paulo disse que nós já estamos crucificados com Cristo. Então, é um hábito, e eu encerro aqui nessa questão dos 7 hábitos, este último hábito. Eu digo para os amados, é um dos hábitos mais importantes que nós podemos ter. Diariamente, temos que ter plena convicção de que nós morremos para este mundo, de que nós morremos para o pecado. Nossa carne morreu. E se ela morreu, ela não pode viver mais no pecado. Ela está crucificada com o Senhor. E já com Cristo, agora, nós vivemos a liberdade da ressurreição. O Espírito da ressurreição está sobre nós. Abra em Romanos no capítulo 6 e veja como Paulo também usou desta alegoria que Jesus disse de forma bem clara. Versículo 1 de Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Mortos para o pecado, ele está usando uma alegoria, fazendo referência à morte de Cristo. E Cristo morreu como? Enforcado? Cristo morreu como? Debaixo de flechas? Foi lançado numa arena, comido por leões? Não, Cristo foi crucificado. Veja o versículo 2, versículo 3. Ou não sabeis de que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Batizado, inundados, imergidos, submergidos, mas aqui não é na água a referência, é na cruz dele, é na morte dele. Nós morremos com ele naquela cruz. Então todos os dias, diariamente, o cristão deve ter essa plena convicção: eu estou morto para este mundo. Acabou o Alexandre para este mundo. Agora o Alexandre é para Deus, é para uma nova vida. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja o versículo 5, meus amados, como é gritante esta verdade, esta revelação. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, quer dizer, se nós também já entendemos que juntamente com ele morremos crucificados, também o seremos semelhantemente no da sua ressurreição. Assim como ele venceu a morte, assim como ele venceu a morte, nós também vencemos o pecado. Assim como Jesus venceu o pecado, nós também vencemos o pecado. E o texto não para por aí não. Veja que está falando nitidamente, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Como o corpo do pecado pode ser desfeito? Ele está preso, ele está ali cravado, você entende? Os pregos não nos permite mais agir por nós mesmos, estamos totalmente entregues à morte, e quando nós expiramos ali, o corpo entra em estado de decomposição, ele não pode fazer mais nada, ele não reage mais, ele foi vencido pela morte e agora ele está se desmanchando, está agora se desfazendo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Quando o corpo do homem é desfeito, quando a carne entra no estado de decomposição, as suas partes desmancham e caem, tiram-se ali o revestimento da carne, e então surge nítido diante de todos o homem espiritual, o homem intocável que nós discutimos na primeira análise de hoje. Quando nós entendemos isso e permitimos que esse corpo morra, não vamos mais alimentá-lo. Não alimente mais, não alimente mais, e ele vai morrer. E então o homem espiritual vai estar forte, de pé, e vai ver, não tem mais carne que me impede de servir a Deus. Foi desfeita a carne. Ora, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Acabou. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 22 para concluirmos. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A vida eterna. Glórias a Deus.
Nós examinamos hoje aqui as Escrituras e extraímos da palavra de Deus 7 hábitos diários dos cristãos. O primeiro hábito, eles renovam diariamente o seu homem interior. O segundo, alimentam-se da palavra de Deus. O terceiro, louvam diariamente o Senhor. Quarto, temem ao Senhor. O quinto, eles esperam a sua presença diariamente. O sexto, eles se exortam mutualmente. E o sétimo, eles carregam a cruz diariamente. Eles estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Alguém aí pode dar glória a Deus aí que está nos assistindo? Você que está nos ouvindo, já não é mais ao vivo, mas não importa, a palavra de Deus é sempre ao vivo. É sempre ao vivo. Esses são somente 7 hábitos. Eu convido a você, meu amado, a buscar nas Escrituras mais hábitos, porque são centenas de hábitos que a palavra de Deus nos mostra, nos exorta a buscarmos e a praticarmos. Cada um deles traz vida, cada um deles nos coloca diante de Deus. Esta é a vida irrepreensível que o Senhor espera de nós. Que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Se nenhum destes hábitos aqui faz parte de nossas vidas, todos nós somos privilegiados e podemos viver não só esses 7 hábitos, mas todos os hábitos que o Senhor nos proporciona pela sua graça e misericórdia. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que assim seja a vontade dele feita.